O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus atravessou de novo numa barca para outra margem. Uma numerosa multidão se reuniu junto dele e Jesus ficou na praia. Aproximando-se então um dos chefes da sinagoga, chamado Jairo. Quando viu Jesus, caiu aos seus pés e pediu com insistência: minha filhinha está nas últimas. Vem e impõe as mãos sobre ela, para que ela sare e viva. Jesus então o acompanhou. Uma numerosa multidão o seguia e comprimia. Ora, achava-se ali uma mulher que há 12 anos estava com uma hemorragia. Tinha sofrido nas mãos de muitos médicos, gastou tudo que possuía, em vez de melhorar, piorava cada vez mais. Tendo ouvido falar de Jesus, aproximou-se dele por trás, no meio da multidão, e tocou na sua roupa. Ela pensava que se eu ao menos tocar na roupa dele, ficarei curada. A hemorragia parou imediatamente e a mulher sentiu dentro de si que estava curada da doença. Jesus logo percebeu que uma força tinha saído dele e, voltando-se no meio da multidão, perguntou: quem tocou na minha roupa? Os discípulos disseram: estás vendo essa grande multidão que te comprime e ainda perguntas: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor. Ao ver quem havia feito aquilo, a mulher, cheia de medo e tremendo, percebeu o que lhe havia acontecido. Veio e caiu aos pés de Jesus e contou-lhe toda a verdade. Ele lhe disse: filha, a tua fé te curou. Vá em paz e fica curada dessa doença. Ela estava ainda falando quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga e disseram a Jairo: tua filha morreu, por que ainda as incomodas o mestre? Jesus ouviu a notícia e disse ao chefe da sinagoga: não tenhas medo, basta ter fé. E não deixou que ninguém o acompanhasse, a não ser Pedro, Tiago e seu irmão João. Quando chegaram à casa do chefe da sinagoga, Jesus viu a confusão e como estavam chorando e gritando. Então ele entrou e disse: por que essa confusão e esse chororô todo? A criança não morreu, ela está dormindo. Começaram então a caçoar dele. Mas ele mandou que todos saíssem, menos o pai e a mãe da menina e os 3 discípulos que o acompanhavam. Depois entraram no quarto onde estava a criança. Jesus pegou na mão da menina e disse: Talita cum, levanta. Ela levantou-se imediatamente e começou a andar, pois tinha 12 anos. E todos ficaram admirados. Ele recomendou com insistência que ninguém ficasse sabendo daquilo e mandou dar de comer à menina. Palavra da salvação. Vamos aplaudir a palavra do Senhor. Pode sentar-se. Que bela notícia que nos chega hoje pela palavra do Senhor. Foi, tocou, foi, pediu, foi, insistiu, foi, mostrou a sua fraqueza, mostrou a sua fragilidade, mostrou a sua necessidade. E Jesus, atento às necessidades dos irmãos, deixou ser tocado, colocou-se no caminho de Jairo. Jairo colocou-se no caminho de Jesus, e ambos precisavam de um sinal da parte de Jesus. Minha filha está doente, ela está à beira da morte, disse Jairo. Eu peço ao Senhor que a toque, porque o seu toque vai curá-la. Só pode falar assim quem tem fé no seu coração. E veja, e é bom perceber que tanto numa circunstância quanto na outra, nenhum deles aparece apavorados, medrosos. Não, eles aparecem com calma. Se o Senhor for e tocar, ela será curada.
Uma mulher que sofria 12 anos de hemorragia. Há 12 anos ela era infértil. Há 12 anos ela estava recusada de participar da comunidade. Há 12 anos ela estava excluída de toda e qualquer possibilidade. Mas ela sabia que se conhecesse Jesus, se tocasse em Jesus, ela seria curada. Um outro ato de fé da parte dessa mulher. E quando Jesus estava passando, uma multidão o cercava, a ponto que ela se sentia coada, não podendo chegar até Jesus, foi tirando as pessoas da sua frente. Imagine a cena daquela mulher na sua necessidade e na sua sede. Ela só queria tocar em Jesus, foi por trás e tocou em Jesus. E Jesus percebeu que uma grande força saiu dele e começou a perguntar: quem me tocou? Onde está quem me tocou? Os discípulos falaram: Senhor, é impossível. É uma multidão que está em torno, todo mundo está esbarrando no Senhor, todo mundo está tocando no Senhor. Mas ela tocou de um modo diferente, ela tocou com uma necessitada, ela tocou com uma mulher de fé. Se eu tocar nele, eu serei curada. Percebe, muitas vezes o que falta para nós é a fé. Mas uma fé verdadeira, não uma fé translocada, não uma fé sentimentalismo, não, uma fé que toca, uma fé que é operante, uma fé que eu mostro que eu preciso, e o Senhor, que atende todas as nossas necessidades, há de fazer o que for melhor para mim. Melhor para mim nem sempre é o que eu quero, é sempre o que Deus acha que eu quero e que eu preciso. Caríssimos irmãos e irmãs, é uma belíssima palavra para o tempo de hoje. Nós estamos precisando de toque. Todo mundo está a reclamar: eu preciso de um abraço, eu quero um abraço. Mas você teve tanto tempo para abraçar e não abraçou, tanto tempo para estar junto e você não ficou, tanto tempo você se perdeu diante do computador, diante do celular, diante de coisinhas pequenas, e deixou as grandes, ou seja, a convivência com as pessoas, o estar com as pessoas, ou viver com elas, partilhar alegria e tristeza, olho no olho, abraço no abraço, e você não fez. E esse tempo da pandemia, duas coisas nós temos que aprender, duas coisas: a vida é um dom de Deus e é precioso aos olhos do Senhor. E outra, que todos nós precisamos um do outro, ainda que seja apenas e tão somente um abraço. Ainda que seja apenas um abraço. No livro da sabedoria, e sabedoria significa sabor de Deus. Eu tenho sabor de Deus na minha vida. No mundo insonso, no mundo insípido, eu sou alguém que pela fé, pelo meu batismo, eu trago em mim a essência do sabor de Deus. Tudo que eu olho de maneira com sabor de Deus. Tudo que eu vejo com sabor de Deus. Por isso eu sou arrastado, sou tirado das zonas de pecado para entrar na zona da graça do Senhor. E abraçando esta graça do Senhor, eu vou cada vez mais aprimorando a minha fé. Não existe uma fé pronta, acabada. Não, a conversão é hoje, amanhã, depois. Eu digo, tenho fé hoje porque a vida está legal. Eu tenho fé hoje porque a vida não está legal. Eu tenho fé hoje porque eu estou com saúde. Eu tenho fé amanhã porque eu não estou com saúde. Tudo aquilo que eu desejava. Em todas as circunstâncias da nossa vida, somos chamados a sermos homens e mulheres de fé. Diz o livro da sabedoria: Deus não fez a morte, nem tem prazer com a destruição dos vivos. Ele criou todas as coisas para existirem, e as criaturas do mundo são saudáveis. Nelas não há nenhum veneno de morte, nem a morte que reina sobre a terra, pois a justiça é imortal. Deus criou o homem para a imortalidade e o fez à imagem de sua própria natureza. Foi por inveja do diabo, do diabólico, daquele que separa,
daquele que divide as pessoas, que a morte entrou no mundo, experimentaram-na aos que a ele pertencem. E aí nós temos que fazer uma escolha: pertencer a Deus ou pertencer ao diabólico. E somos livres para escolher. Deus não vai quebrar minha perna enquanto eu estou. Então agora eu quero ser do diabólico, e vou lá, e quando eu estou caminhando para o diabólico, o Senhor vai lá e quebra. Não, Ele respeita a minha, a sua liberdade. Oxalá nós saibamos escolher, vamos escolher a vida, e a vida só Deus é que tem. O diabólico traz consigo a morte, seja a morte física, a morte biológica, ou seja a morte em todas as circunstâncias de morte. A não vida é morte. Paulo, na sua carta aos Coríntios, hoje nos alerta: irmãos, como tendes tudo em abundância, fé, eloquência, ciência, zelo para tudo, e a caridade de que vos demos o exemplo, assim também procurar ser abundantes nessa obra de generosidade. É uma palavra que hoje, mais do que nunca, nós estamos precisando dela. Precisamos da generosidade do outro, precisamos ser generosos para com o outro, precisamos ser generosos para com a comunidade, para com os comunitários. Generosidade não é dar o que sobra, é dar do que eu tenho, porque daquilo que sobra é fácil dar, mas daquilo que eu tenho para dar, eu tenho um abraço para dar. Vou ser generoso no meu abraço hoje, vou ser generoso no meu olhar hoje. Meu olhar vai ser um olhar de ressuscitar e não de matar o outro. Eu vou acolher o outro tal como ele é, para que amanhã ele se transforme naquilo que eu gostaria que ele fosse. Isso é generosidade. E quem é generoso nas pequenas coisas, vai ser generoso também nas grandes coisas. Continua o texto de Paulo: na verdade, conheceis a generosidade de nosso Senhor Jesus Cristo, que de rico que era, tornou-se pobre por causa de vós, para que vos torneis rico por sua pobreza. Rico não é o que tem, pobre não é o que não tem. Não, rico é aquele que sabe ser generoso, e pobre é aquele que não sabe, na pouco que tem, ser generoso. Veja que diferença que tem. Eu sou generoso não porque eu tenho, mas eu sou pobre porque eu não me faço generoso com pouco que eu tenho. São Paulo nos dá esse passo para nos fazer entender as circunstâncias da vida. A vossa fortuna supre a penúria deles, e por outro lado, o que eles têm em abundância vem suprir a vossa carência. Assim haverá igualdade, como está escrito: quem recolheu muito não teve de sobra, e quem recolheu pouco não teve falta. Quer de um jeito ou de outro, ninguém pode dizer que não pode. Vamos lembrar o evangelho de algum tempo atrás, aonde a viúva de Serepta, ela deu do que tinha, ficou temerosa de que fosse faltar para ela e para o filho dela. O que ela tinha era muito pouco, que malemar dava para aquela tarde, dava para aquele dia, para o sustento dela e do filho dela. E no entanto o profeta chega e pede para ela: mas eu estou com fome, dá-me de comer. Ela disse: Senhor, pelo Deus que eu amo, se eu lhe der, vai faltar. Ele diz: me dê de comer e nada lhe faltará. E ela acreditou na palavra do profeta, e quando ela deu de comer, nunca mais nem ela nem o filho dela teve necessidade. Se nós não aprendermos da palavra de Deus, não vai ser por instrução de guru que nós vamos aprender alguma coisa. Não, guru sabe uma coisa para agora, não sabe para a eternidade. Deus sabe para agora, sabe para amanhã e sabe para a eternidade. É para lá que nós estamos caminhando, meu irmão, minha irmã. Veja que eu comecei de trás para diante. Comecei com o evangelho, fui para a primeira leitura e vim para a segunda leitura, e a amarração está exatamente isso.
ninguém é tão rico que não tenha o que pedir e ninguém é tão pobre que não tenha o que dar. Mas você pode escolher. Somos livres para escolher. Dar ou não dar. Ser generoso ou não ser generoso. Dizer-se presente ou não dizer presente. Brincar de esconde-esconde com Deus. Brincar de esconde-esconde com o irmão. Tornar-se invisível diante da necessidade do outro. Isso não é nada cristão. Isso não é evangélico. Isso não vem de Jesus. Por que será que ele se fez presente na vida de Jairo e da família de Jairo? Aí vai um ensinamento para você, papai. As mães normalmente costumam rezar para os seus filhos. Nem sempre os pais têm tempo. Preocupado em trabalhar, preocupado em suprir a economia da família, em dar de comer, de beber, de vestir, estudo, isso e mais aquilo. Ele às vezes esquece de botar o joelho de joelho e pedir pelo filho, pela filha, sobretudo aqueles que estão desencantados com a vida, aqueles que estão desesperados com a vida, aqueles que estão passando por esse momento, que não estão conseguindo entender, como nós também não estamos, mas já estamos começando, não tem mais jeito, agora é preciso entender essa pandemia. As crianças não estão entendendo isso, os adolescentes não estão entendendo isso, muitos jovens estão sendo levados ao suicídio porque não estão entendendo, porque já não viam perspectiva no futuro. Agora com essa pandemia encurtou mais e mais a possibilidade de um sucesso na vida, de eu ganhar ou conseguir alguma coisa mais da vida. Quem tem que rezar pelos filhos? Papai e mamãe. Não é só a mamãe, papai e mamãe. Jairo fez esse papel. Ele foi atrás de Jesus. Mulher, cuide da nossa filha. Deixa que eu vou até Jesus. O dia que nós entendermos isso, aí vai mudar todas as coisas na nossa vida. O dia que você, como família, entender isso, vai mudar muita coisa na sua família. Se você deixar só para um cuidar, aonde fica o seu papel de cuidador? O pai não é um pagador de contas e nem um feitor de filhos. O pai é um colaborador com a esposa no plano da criação. Pare e pense.